graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Nós estamos chegando para mais uma transmissão do nosso culto da família, esse finalzinho de tarde e início de noite. E hoje, como em todas as outras noites, eu quero convidar a você a compartilhar o link dessa transmissão com seus familiares, com seus amigos, com seus vizinhos, para que a gente possa estar nos reunindo com o propósito de oferecer a Deus uma adoração sincera, ao mesmo tempo que nós iremos também ouvir uma palavra de Deus aos nossos corações. Então, neste momento, eu convido você a nós estarmos orando, para que o nosso Deus possa receber o nosso culto nesta noite, como uma oferta de gratidão a Ele. Pai, em nome do Teu Filho, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Pai, nós nos colocamos como dependentes desta presença, Pai. E queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar tomando o Teu primeiro lugar em nossas vidas. Toma o Teu primeiro lugar em nossos corações nesta noite, Senhor. Que o Senhor venha direcionar a Tua palavra. Nós viemos aqui porque nós queremos Te oferecer este culto de louvor e de adoração a Ti, Senhor. Abençoando a cada família que se reúne em volta deste aparelho de TV, em volta do seu smartphone, qualquer que seja o instrumento utilizado por essas pessoas, que o Senhor possa estar lhes alcançando. Nós queremos Te oferecer nesta noite a nossa melhor adoração. Para isso nós Te pedimos, tira de nós tudo aquilo que nos impede de sentirmos a Tua presença. Nós assim oramos e assim Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos. Meus queridos, hoje nós estamos no último dia deste mês de maio, este domingo. E é muito interessante o domingo, porque além de ser considerado o dia do Senhor, é também o primeiro dia da semana. Nós estamos vivendo o último dia do mês de maio e estamos vivendo o primeiro dia de uma semana que eu acredito que será uma semana diferente para todos nós. E eu acredito no mover de Deus. Eu acredito que Ele sabe como estar trabalhando e Ele sabe exatamente o que fazer, sem depender de minha ajuda ou de sua ajuda. Ele sabe como operar. E neste domingo, Deus colocou uma palavra no meu coração, porque nós entendemos que nós, sem a direção de Deus, nós não conseguimos caminhar. Sem a direção de Deus, nós andamos em círculos. Mas com Ele na condução, tudo vai bem. Com Ele nos conduzindo, nós chegamos a lugares nunca antes imaginados por nós. E hoje eu quero estar falando sobre instrução. Não despreze a instrução. Existe um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, não se dava, mas se vendia. A
A instrução do Senhor, ela é de extrema necessidade para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos ser instruídos por Deus. Sem essa instrução, iríamos andar vagueando por aí, dando cabeçadas e sem chegar a nenhum lugar. E normalmente a instrução envolve uma preparação. Instrução envolve preparação. Todas as vezes que eu falo em preparação, me vem à memória a figura de um atleta. Todo atleta que quer chegar a algum lugar, ele se prepara para alcançar as suas conquistas. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, uma competição que acontece uma vez por ano apenas, chamada a Corrida de São Silvestre. Atletas do mundo inteiro vêm para São Paulo somente com o propósito de alcançar a sua vitória. Nessa maratona acontecem coisas interessantes. Ali na largada, você percebe que existem pessoas de todo jeito. Algumas fantasiadas com fantasias engraçadas, outras que vão apenas vestidas com roupas de atleta mesmo, algumas conduzindo faixas. Todos eles têm um propósito no meio daquela maratona. Existem pessoas de todo jeito, de todos os tipos, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações. Quando é dada a largada, acontece outro fato interessante. Alguns saem em disparada para roubar a atenção dos holofotes por alguns minutos ou alguns segundos, correndo desesperados, loucos para aparecer. Faltando apenas uns 5 quilômetros, nessa maratona acontece uma subida na Brigadeiro Luiz Antônio, que é uma subida que os comentaristas falam que é exaustiva, pelo fato dele já estar correndo a quase 40 quilômetros. Nos últimos quilômetros ainda tem essa subida para fazê-los cansar. Muitos desistem. Aqueles que saíram correndo desesperados já não mais aparecem. Quando chega nessa subida, somente alguns aparecem ali, ainda com gás, com fôlego, para alcançar o objetivo. E eles aparecem como favoritos. Os africanos, os quenianos, sempre aparecem no meio dos favoritos. Na subida. E eu estava meditando na preparação desses homens que sempre aparecem na subida como os favoritos. Eles tiveram uma preparação no deserto,
da África, do Quênia. E na nossa vida espiritual, amados, é do mesmo jeito. Nós estamos vivendo tempos da igreja que é chegada a hora da igreja do Senhor subir. O Senhor vem nos buscar para que nós subamos com Ele. E não é todos os que estão na corrida que vão subir. Para subir é necessário que haja uma preparação. Para se subir, é necessário que tenha suportado a preparação durante o deserto. Correr, muitos correm. Entrar na maratona, muitos entram. A Bíblia nos diz que Jesus, sempre onde ele estava, havia uma multidão. No Evangelho de João, no capítulo de número 6, no verso de número 26, esse capítulo 6 de João, ele é muito extenso, mas seria bom você dar uma lida nele. No versículo 26, Jesus diz: olha, em verdade eu vos afirmo que vocês estão me buscando não por causa dos sinais que vocês têm visto, mas vocês estão me buscando por causa do pão que mata a fome de vocês. Existem muitas pessoas que estão buscando a Jesus só porque querem alguma coisa dele, por interesse. Jesus continua o seu discurso nesse capítulo 6 de João, falando de seu sofrimento, falando que essa caminhada não seria fácil, seria dolorosa, que a pessoa deveria negar a si mesmo, as suas vontades, aos seus desejos. E quando ele chega no versículo de número 68, ali estão apenas os seus discípulos, os outros já haviam ido embora. Ele tinha desmanchado o discurso de Jesus duro, palavra pesada. E no versículo 68, Simão Pedro toma a palavra quando Jesus pergunta: e vocês não querem ir com eles também não? Ainda dá tempo. Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Que Pedro estava dizendo: Senhor, nós não estamos te servindo por causa de pão perecível. Nós estamos te servindo é por causa de um pão eterno. Nós queremos algo muito maior. Nós temos que estar preparados para isso, igreja do Senhor. Jesus tem algo muito maior para nós. A gente precisa estar com este manual de instruções em nossas mãos. Ele é extremamente necessário. A palavra do Senhor é o nosso manual de fé e de prática cristã. Esse manual, ele é imprescindível para nós. Eu sei que muitos de nós, ao comprar um móvel, um guarda-roupa, uma cama, a gente observa que quando ele chega da loja, ele chega embalado em caixas de papelão, um volume muito pequeno, diferente do que a gente vê montado ali no mostruário.
chega tudo encaixado. E às vezes a gente, para economizar um montador, a gente se coloca na sujeição de montá-lo. Começamos a abrir a caixa e logo a gente se depara com aquele papel branco que contém o manual de instrução. E ali cada detalhe está escrito. Tudo está bem direcionado. Tudo está minuciosamente detalhado. Com ele a montagem do móvel fica fácil. A gente consegue concluir a montagem, se alegra, jubila de alegria, porque o móvel novo foi conquistado. A primeira coisa, a conquista que nós fazemos é juntar os papelões que veio encaixotado o móvel. No meio desses papelões a gente coloca também o manual de instrução. Porque para nós a gente acha que não precisa mais dele. É um erro meu e seu. Fatalmente, quando precisarmos de uma outra mudança, nós iremos precisar desse manual. A Bíblia nos diz que o crente ele vive de fé em fé. Então, ainda que você tenha alcançado as suas conquistas, não despreze este manual de instrução. Não despreze a palavra do Senhor. O texto que eu quero meditar com você nesta noite está no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 22, do versículo de 8 a 12. Deuteronômio, capítulo de número 22, do versículo 8 ao versículo 12. A palavra de Deus nos diz assim: quando algum de vocês construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do telhado. Versículo 9: não plantem dois tipos de semente em sua vinha. Se o fizerem, tanto a semente que plantarem como o fruto da vinha estarão contaminados. Versículo 10: não arem a terra usando o boi e um jumento sob o mesmo jugo. Versículo de número 11: não usem roupas de lã e de linho misturados no mesmo tecido. E versículo 12, para finalizarmos: façam borlas nas quatro pontas do manto que vocês usam para se cobrir. Meus queridos, esse texto que nós lemos, ele data de mais ou menos 3.500 anos
atrás. E ele está exatamente igual ao decorrer de todos esses anos. Ele não mudou, ele não sofreu alterações. Deus não o mudou. Não mudou porque esse texto que nós lemos, ele não é um texto de um romance. É um texto que nos direciona para a nossa salvação. O livro de Deuteronômio, aliás, a palavra Deuteronômio não é o nome original deste livro. O nome original do livro é Devarim, que em hebraico quer dizer palavras ditas. Se você for abrir o livro em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 1, você vai encontrar lá o Senhor falando assim: palavras do Senhor dita a Moisés. O nome não é no original Deuteronômio, mas é o tema. Palavras ditas. Palavras ditas. Deuteronômio é um livro que traz um resumo do livro do Êxodo, do livro de Levítico e do livro de Números. É uma espécie de reedição desses três livros. Deus havia dado a lei para Moisés no Êxodo. Ali no Êxodo, a lei foi lida para o povo. E agora, nesse contexto que nós lemos, já haviam se passado mais de 39 anos. E o Senhor novamente traz a necessidade de ser lido novamente para o povo. O porquê deve ser a pergunta que permeia na minha mente e na sua mente. Porque Deus, depois de tanto tempo, manda que esta lei seja lida novamente? O povo está aqui nesse contexto à beira do Jordão, faltando pouco tempo para entrar na terra prometida. Era só passar, era só atravessar o Jordão e eles chegavam na promessa. Mas Deus os para, faltando esse pouco tempo, e Deus diz: olha, leiam novamente a lei. Deus sabia, e Deus sabe, que nós somos tendenciosos a esquecermos de tudo que Ele faz para conosco. O ser humano, tem uma capacidade enorme de se esquecer das coisas que são feitas para Ele. Por isso que Deus não permite que eles entrem sem ouvir novamente as instruções. A instrução é bom. A instrução nos faz sentirmos seguros. Algumas pessoas, daquelas que saíram do Egito,
nosso andar na instrução. Aliás, no Salmo 1, a Bíblia diz que aquele varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquele varão, ele é bem-aventurado. Aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite é um varão abençoado. O povo prestes a chegar na Canaã, o Senhor ordena uma parada para que novamente a instrução seja repassada. Se você for analisar no livro de Êxodo, o Senhor dá a instrução primeiro. Êxodo foi o começo. Deuteronômio já é o fim da jornada. Você vê novamente o Senhor sempre lembrando em Levítico, lembrando em Números da lei. Quando nós falamos de mandamentos do Senhor, o que nos vem à memória, na maioria de nós, é apenas os 10 mandamentos. Na verdade, o que o Senhor manda ler, tanto no Êxodo quanto agora aqui na chegada a Canaã, são os 613 estatutos da lei, 613 mandamentos. Que, se forem observados, vividos, nos concederá uma vida melhor, uma vida de comunhão com Deus. Não é só 10. Os 10 é os que estão no centro, no meio, rodeado por 603 divididos. E o Senhor não colocou esses 10 no centro por acaso. Tudo tem um propósito. Rodeado por 603, de um lado e do outro. Interessante é que só se conseguia ler no original de trás para frente, porque os mandamentos vieram de fora para dentro. Vieram de Deus para ser guardado, não numa tábua de pedra mais, mas na tábua do nosso coração, de fora para dentro. E quando ele vem de fora para dentro e a gente o guarda, a gente começa a observar que mudanças começam a acontecer na nossa vida, e não é de fora para dentro. As mudanças, quando essa palavra, quando essa instrução é guardada dentro de nós, elas acontecem de dentro para fora. São 613 mandamentos, estatutos do Senhor para conosco. No texto a qual nós lemos em Deuteronômio 22, de 8 a 12, se a gente for olhar assim rapidamente, a gente vai dizer assim: de 8 a 12 só dá 4, mas não é, é 5. Eu quero falar de 5 desses mandamentos que o Senhor fala nesses 5 versículos que nós lemos. O primeiro mandamento que Deus dá, não numa ordem que precisa ser observado aqui, mas na ordem que nós lemos. Está no versículo 8. O mandamento do Senhor é:
quando algum de vocês construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia no terraço. Meus queridos, o Senhor está falando esse mandamento para um povo que nunca soube o que é morar numa casa. Um povo que nunca soube o que é ter uma casa. Esse povo vivia em tendas. Uma tenda não tem a mesma firmeza. Uma tenda não tem o mesmo alicerce de uma casa. Uma tenda, ela é móvel. Mas o que Deus está falando aqui, esse primeiro mandamento que nós vamos estudar nessa noite, é que Ele está dizendo assim: olha, quando vocês for construir uma casa nova, ou seja, vocês estão na beira do Jordão, prestes a chegar na Canaã, e vai acontecer mudanças quando você chegar do outro lado. Eu quero pegar este primeiro mandamento e liberar uma palavra profética para a sua vida. Você está prestes, você está no primeiro dia dessa semana, e vai vir coisa nova para você durante essa semana. Coisas que você não estava acostumado a experimentar lá atrás. O Senhor tem preparado para você. Aquele povo não estava acostumado com casa, era só com tenda, mas Deus diz para ele: ei, vocês vão construir uma casa nova. Não tinha um palmo de chão que lhe pertencia, era um povo escravo. Mas agora o Senhor fala não de lhe dar um terreno, o Senhor fala de uma construção de uma casa nova. Porque Deus tem para nos dar infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Uma construção, o primeiro detalhe a ser observado em uma construção é o terreno. Ninguém vai construir uma casa numa baixada. Quando se vai escolher o terreno, vai procurar um terreno que não seja alagadiço. Vai procurar um terreno que seja firme, tenha um solo firme. Começa pela escolha do terreno. O Senhor Jesus nos ensinou isso quando Ele fala da parábola dos alicerces, conta a história da casa edificada sobre a areia e da casa edificada sobre a rocha. Quando se edifica uma casa sobre a rocha, é uma casa edificada em lugares altos, terrenos sólidos, firmes. E aqui o Senhor diz: olha, quando vocês for construir uma casa, a gente tem que estar atento para essa construção. Aonde nós iremos edificar a nossa casa? Que tipo de terreno eu estou propondo no meu coração edificar a minha casa? Mas quando a gente dá uma continuidade nesse versículo, a gente vê que Deus dá importância a outros detalhes também. E um detalhe que o Senhor disse que deveria haver na casa
parapeito em torno do terraço. Deus sabe, amados, assim como eu já relatei nesta noite, que nós seres humanos, nós somos tendenciosos. E uma da tendência do ser humano também é, quando chegar lá em cima, esquecer de onde veio. Quando você está no terraço, começa a se observar as coisas de cima para baixo. Começa a esquecer de quem está lá embaixo. A Bíblia nos fala do rei Nabucodonosor, que foi um rei que, por muito ter recebido, se ensoberbeceu. Não deu glórias ao Senhor pelo que ele havia recebido. Deixou a soberba tomar conta do seu coração. Quantas pessoas, quando são abençoados por Deus, chegam a altos patamares, deixa com que a soberba toma conta da sua vida. A palavra que Deus está falando para nós nesse versículo da parte B é que há uma necessidade do parapeito. Porque quando a gente começa a andar de nariz empinado, olhando para cima, a gente esquece dos limites. E todo terraço tem um limite. O que o Senhor disse foi: cerque esse terraço com um parapeito. Para quê? Para que não venha recair sobre a tua casa a culpa de alguém cair desse terraço. A preocupação de Deus é para que eu e você não venhamos cair em não observar direito a edificação da nossa casa. O Senhor nos diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Obedeça a instrução do Senhor. Não despreze a instrução do Senhor. O primeiro mandamento do Senhor é: quando você for construir uma casa nova, coloque limites. Observe os detalhes, o terreno, o parapeito. Nunca se esqueça de onde o Senhor te tirou. Nunca se esqueça de onde o Senhor te tirou. Segundo mandamento desses 5 que eu quero meditar com você, está no versículo 9. E o Senhor diz assim: quando semearás, não semearás a tua vinha de diferentes espécies de sementes, para que não se profane o fruto da semente que semearás e a novidade da vinha. Semente fala de princípio originador, de princípio reprodutor. Nós aprendemos que tudo se iniciou pela palavra, e a palavra é a semente. O que Deus está dizendo para nós nesse segundo mandamento é que não tem como nós termos duas palavras. Não tem como a gente sair espalhando dois tipos de semente numa vinha. Vinha representa a alegria. Não tem como a gente
que a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Um servo de Deus, uma serva do Senhor, não pode ter dois tipos de palavras. Essa instrução, ela vai nos levar a lugares seguros, a credibilidade. A nossa palavra, ela tem que valer a pena. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós motivo de credibilidade. Dizer, não é esse daí, é essa daí. É crente de verdade, é temente ao Senhor. O que ele fala, o que ela fala, pode escrever. O segundo mandamento do Senhor é para que a gente tenha cuidado com as nossas palavras. Palavra, a Bíblia nos diz que uma vez ela lançada, é como uma flecha. Não tem como voltar atrás. Então o segredo nosso é guardar as nossas palavras. Cuidar das nossas palavras. A Bíblia nos aconselha a termos uma palavra sempre temperada. Uma palavra temperada é uma palavra que tem gosto. Quantas pessoas a gente já ouviu falar, eita, mas fulano dá até gosto de ouvir ele falar. É uma palavra temperada, uma palavra agradável. É o que nós precisamos ter. Mesmo em tempos de pandemia, a nossa palavra ela tem que ser agradável. As pessoas gostarem de ouvir. Porque a palavra que sai da nossa boca tem que ser palavras de vida. Versículo de número 10. Com o boi e com o jumento juntamente não lavrarás. No contexto regional aqui, histórico, o que era usado para arar a terra era a junta de bois. Eram 2 bois e um aparelho no meio para arar a terra. Porque os dois, havia sintonia nos dois. Sincronismo nos 2 bois. Não dá para ver sintonia e sincronismo entre o boi e o jumento. A Bíblia nos diz assim, poderão dar 2 juntos se não houver acordo. O que Deus está falando nesse versículo 10 é que enquanto a gente estiver preparando o nosso terreno aqui na terra, nós temos que andar em comunhão com o nosso irmão, em sintonia com ele. Quantas pessoas, e eu costumo falar sempre nisso, nós já ouvimos falar assim, ah, mas eu não vou com a cara de fulano, ah, eu não vou com a cara de cicrano, fulano não me desce. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter comunhão com todos, com todos. Nós não podemos andar fora de sintonia com as pessoas.
temos que procurar. A Bíblia diz assim: se possível, sigam a paz com todos. Nós temos que fazer o possível nosso. Não podemos também andar com jugo desigual, preparando o terreno. Se você quer um compromisso com Deus, você não pode se associar a uma pessoa que não quer nada com Deus. Não existe comunhão entre quem quer Deus e entre quem não quer. Versículo de número 11. Estou correndo porque já está avançando o horário. Versículo 11 diz assim: não te vestirás de diversos estofos de lã juntamente com linho. Aqui o Senhor está dizendo das vestes, das misturas nas nossas vestes, naquilo que nos cobre. E aqui não está se falando em vestes materiais, não. A nossa cobertura que está falando aqui é cobertura espiritual. As vestes que está sendo falada aqui é a mesma veste que o Senhor falou lá no livro do Gênesis, quando Adão e Eva perceberam que estava à luz e ali fizeram uma veste com folhas, e o Senhor providenciou uma veste nova de pele de cordeiro. É essa veste que o Senhor está falando aqui, uma veste sem mistura. Nós precisamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, sem mistura. Ser ou não ser, só existe um caminho: ou você é ou você não é. Não é tempo de andar fingindo. Não é tempo de andar disfarçado. É tempo de assumir. Você é um homem e uma mulher de Deus. É tempo de tomarmos posição. Para finalizar, no verso de número 12, o Senhor fala dessa forma: franjas porás nas 4 bordas da tua manta com que te cobrires. Franjas porás nas 4 bordas da tua manta com que te cobrires. Tem uma versão que diz assim: façam borlas nas 4 pontas do manto que vocês usam para se cobrir. Este mandamento fala de sermos irrepreensíveis, de não sermos pegos de surpresa. Essas bolas na ponta do manto fala desse cuidado.
No nosso contexto nacional aqui, não é muito comum você ver um homem andar de vestido, mas as mulheres usam ainda muitos vestidos. E tanto o vestido quanto a saia, quando surpreendido pelo vento, a tendência é que suba. Essas borlas que o Senhor fala aqui, fala desse cuidado para não sermos pegos de surpresa, para que apareça a nossa vergonha. Eu estava ouvindo uma mensagem ontem sobre esse ser irrepreensível. Ser irrepreensível é você não ser acusado com provas, porque acusados nós sempre seremos. Pessoas para nos apontar sempre vão existir. Agora, esse ser irrepreensível é você ter o cuidado para que tuas vestes, a tua vestidura não mostre a sua vergonha. Faça borlas nos 4 cantos do teu manto. Tenha cuidado, vigie. São esses 5 mandamentos que eu queria meditar com você nesta noite. Se você observou, guardou no seu coração esses 5, nós estamos somando esses 5 aos 10 que nós já conhecíamos de cor. Agora nós estamos somando mais esse, que fala de edificação no caminho, observações a serem tomadas ainda quando estamos no caminho. Eu quero me lembrar que Canaã está logo ali. Falta pouco tempo. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você que aquele povo, quando foi relido esses estatutos da lei,